5. Universidade e farsa. Uma geração de predadores, Diário do Comércio, 3 de junho de 2011. Desde que me distanciei do Brasil, tenho visto a inteligência dos meus compatriotas cair para níveis que às vezes ameaçam ralar o sub-humano. Não posso medi-la pela produção literária que veio rareando até tornar-se praticamente inexistente no país que já teve alguns dos melhores escritores do mundo. Meço-as pelas teses universitárias que me chegam cada vez mais repletas de solecismos e contrassensos grotescos, pelos comentários de jornal, pelos pronunciamentos das chamadas autoridades e, de modo geral, pelas discussões públicas. Em todo esse material, o que mais salta aos olhos não é o vazio de ideias, não é a estupidez dos raciocínios, não é nem mesmo a miséria da linguagem, é a incapacidade geral de distinguir entre o essencial e o acessório, o decisivo e o irrelevante. Não há problema, não há tema, não há assunto que, uma vez trazido ao palco, o picadeiro, não seja infindavelmente roído pelas beiradas, como se não tivesse um centro, um significado, um sentido em torno do qual articular uma discussão coerente. Cada um que abre a boca quer externar apenas algum sentimento subjetivo deslocado e extemporâneo, exibir bom mocismo, angariar simpatias ou votos, como se tratasse de uma rodada de apresentações pessoais num grupo de psicoterapia e não de uma conversa sensata sobre, digamos, alguma coisa. A coisa, o objeto, o fato, o tema, este coitado, fica esquecido num canto, como se não existisse, e depois de algum tempo cessa mesmo de existir. A impressão que me sobra é de que toda a população legente e escrevente está sofrendo de síndrome de déficit de atenção. Ninguém consegue fixar um objeto na mente por 10 segundos. A imaginação sai logo voando para os lados e tecendo, embevecida, um rendilhado de frivolidades em torno do nada. Se me perguntarem quais são os problemas essenciais do Brasil, responderei sem a menor dificuldade. 1. A matança de brasileiros, entre 40 e 50 mil por ano. 2. O consumo de drogas, que aumenta mais do que em qualquer país vizinho e que alguns celerados pretendem aumentar ainda mais mediante a liberação do narcotráfico, o maior prêmio que as Farc poderiam receber por décadas de morticínio. 3. A absoluta ausência de educação no país, cujos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, concorrendo com crianças de nações bem mais pobres. Num país mais ainda, onde se aceita como ministro da educação um sujeito que não aprendeu a soletrar a palavra cabeçalho porque jamais teve cabeça. Em onde se entende que a maior urgência do sistema escolar é ensinar às crianças as delícias da sodomia. Sem dúvida, uma solução prática para estudantes e professores, já que o exercício dessa atividade não requer conhecimento de português, de matemática ou de coisa nenhuma, exceto a localização aproximada das partes anatômicas envolvidas. 4. A falta cada vez maior de mão de obra qualificada de nível superior que tem de ser trazida de fora porque das universidades não vem ninguém alfabetizado. 5. A dívida monstruosa acumulada por um governo criminoso que não se veste de estrangular as gerações vindouras para conquistar os votos da presente e que ainda é festejado por isso como o salvador da economia nacional. 6. A completa impossibilidade da concorrência democrática num quadro onde governo e oposição se aliaram com o auxílio da grande mídia e a omissão cúmplice da classe rica para censurar e proibir qualquer discurso político que defenda os ideais e valores majoritários da população abomináveis ao paladar da elite. 7. A debilitação alarmante da soberania nacional, já condenada à morte pela burocracia internacional em ascensão e pelo cerco continental do Foro de São Paulo, aquela entidade que até ontem nem mesmo existia, não é mesmo? 8. A destruição completa da alta cultura, num estado catastrófico de favelização intelectual, onde a função de respiradouro para a grande circulação de ideias do mundo, que caberia à classe acadêmica como um todo, é exercida praticamente por um único indivíduo, um último sobrevivente, que em retribuição leva pedradas e cuspidas por todo lado, especialmente dos plagiários e usurpadores que vivem de parasitar o seu trabalho. Se me pergunta a causa desses 8 vexames colossais, digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos que na juventude já se pavoneavam de ser a parcela mais esclarecida da população. Hoje essas mentes iluminadas dominam tudo, sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo, moldando o país à sua imagem e semelhança. Matança, dívidas, emborrecimento geral, debacle do ensino, é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade intoxicados de ideias bestas e vaidade infernal. Dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros, a pior, a mais predatória, a mais destrutiva. Se querem saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência, por que as atenções são sempre desviadas para detalhes laterais, e por que, em suma, nenhum problema deste país tem solução, a resposta também não é difícil. Quem molda os debates públicos, por definição, é a elite dominante. E essa não permite que nada seja discutido, exceto nos moldes do seu vocabulário, dos seus interesses, da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica, da sua ambição megalômana, da sua autoadoração abjeta. Enquanto vocês não perderem o respeito por essa gente, nada de sério se poderá discutir no Brasil. A opção pela farsa, Diário do Comércio, editorial 22 de agosto de 2008.
O traço mais saliente e característico da classe intelectual no Brasil de hoje, quero dizer dos últimos 30 anos, é o seu espírito de solidariedade grupal mafiosa muito mais coeso, ciumento e impenetrável que os das corporações similares em outros países. Vários fatores produzem esse fenômeno. Um deles é a fusão indissolúvel do ofício intelectual com a militância partidária, esquerdista, é claro. Algo disso existe um pouco por toda parte, mas não em dosagem brasileira. Neste país, a ascensão de um professor na escala acadêmica depende em quase nada das suas realizações intelectuais, em geral nulas ou desprezíveis, e em quase tudo da posição que ocupe na hierarquia partidária ou pelo menos nas afeições da liderança esquerdista. Carreiras como as dos senhores Emir Sader, Quartim de Moraes, Fernando Haddad, Luiz Felipe de Alencastro e tantos outros seriam inexplicáveis sem isso. O dever de fidelidade partidária transmite-se pela convivência estreita à comunidade acadêmica, infundindo-lhe aquele sentimento de unanimismo e de autoproteção corporativa que, ao chamado da liderança, mobiliza no instante um por todos, todos por um com homogeneidade quase militar. Uma segunda causa é a intimidade promíscua, também muito maior do que em outros países, de mídia e universidade, esta ditando as normas do aceitável e do inaceitável, aquela seguindo-as fielmente e, em troca, influindo na ascensão e na queda das estrelas acadêmicas, produzindo do nada prestígios intelectuais tão formidáveis quanto incompreensíveis e condenando ao ostracismo quem caia no desagrado do mandarinato provinciano. Mas sem dúvida o fator mais decisivo que aproxima e gruda esses sujeitos uns dos outros como uma colônia de ostras é a secreta consciência de sua própria inépcia que rói cada um por dentro e o impele a buscar na aprovação do grupo um talismã contra os riscos da aventura intelectual solitária. Sim, o que o tipo intelectual brasileiro de hoje mais teme, o que ele evita como a peste, é embrenhar-se sozinho na busca da verdade, desbravando territórios desconhecidos, sem que a bênção maternal da comunidade o venha tranquilizar, assegurando-lhe que não está louco nem raiando perigosamente alguma heresia. Curiosamente, esse apego uterino, esse gregarismo pastoso de mentes atrofiadas é vendido ao público e aos próprios membros do grupo, como se fosse a mesma coisa que a colaboração acadêmica, sem que aparentemente ninguém perceba a distância imensa que separa essas duas coisas tão distintas entre si quanto o rosto humano e uma caricatura infernal. É verdade que nenhum progresso de conhecimento se alcança sem o diálogo, sem que as intuições pessoais, mesmo fundadas em investigações profundas, se exponham ao exame da comunidade erudita, conhecedora do status questionis. Mas não pode haver esse tipo de diálogo senão entre inteligências personalizadas, cada qual possuidora de um universo mental próprio, conquistado na audácia da busca solitária, sem o suporte consolador das crenças coletivas. Isso simplesmente não existe, ou não existe mais, no meio intelectual brasileiro. Mentalidades reduzidas à impotência pelo vício do gregarismo não precisam nem podem entrar em diálogo, porque nada tem a trocar senão o igual pelo idêntico, o usual pelo costumeiro e o banal pelo ordinário. O que fazem não é diálogo, é monólogo coletivo. Tão plana, vulgar e torpe é a uniformidade das suas ideias, que às vezes tem de se apegar a miúdas diferenças de estilo ou de vocabulário. Se não, há alguma ciumeira pessoal que nunca falta para dar um arremedo de colorido ao cinzento ritual diuturno da confirmação recíproca. Chamar esse ambiente de medíocre seria louvá-lo imerecidamente. Mediocridade é apenas um padrão estatístico distribuído anonimamente na multidão. Quando os medíocres se agregam e se condensam numa corporação organizada, o peso comum se adensa e o conjunto acaba descendo muito abaixo da média. O brasileiro comum é muito, muito mais inteligente do que os 60 conselheiros acadêmicos do senhor presidente da República, autodenominados coletivamente os intelectuais, para dar a entender que são os únicos que existem. O homem comum sabe que o problema mais grave do Brasil é a criminalidade. Os intelectuais não sabem. O primeiro aproveita para falar do assunto em cada oportunidade que as pesquisas lhes dão. Os segundos reúnem-se com seu presidente para passar metodicamente em revista os males nacionais e nenhum único dentre eles se lembra de mencionar, mesmo por alto, que 50 mil brasileiros morrem assassinados por ano. Parece que, como meio de glorificação do governo pelos intelectuais da corte, o crime não compensa. Um lado especialmente deplorável do fenômeno é que, como a busca da segurança psíquica é às vezes mais forte do que os dois motivos políticos acima citados, o esprit de corps da submediocridade acadêmica se estende por automatismo até os membros não esquerdistas ou não muito esquerdistas da comunidade. Não podendo aderir ativamente à política dominante, eles partem para adesão passiva, refreando toda conduta verbal que dê sinal de direitismo, omitindo qualquer citação a autores tidos por inconvenientes ou, nos momentos extremos, assinando um ou outro manifesto de esquerda, naturalmente pelos motivos mais apolíticos que lhes ocorram no momento. O mais irônico de tudo é que a própria miséria mental do grupo lhe dá uma certa autoconfiança ad hoc, na medida em que, eliminada toda a investigação pessoal da verdade, o que resta no ar é um feixe de certezas coletivas reconfortantemente indiscutíveis. Com base nessa confiança, cada um dos integrantes do grupo está apto a posar de autoridade científica perante seus alunos, aos quais impõe opiniões com tanto mais facilidade quanto mais convencido esteja de personificar, como membro da comunidade iluminada, a verdade, o bem, o justo e o belo, isto é, precisamente aquelas coisas que, segundo as crenças marxistas e desconstrucionistas ali vigentes, não existem de maneira alguma, e foram apenas inventadas pela burguesia para ludibriar os pobres. O que não é de estranhar é que, sendo todas
toda a sua segurança psicológica baseada numa amálgama das mentiras existenciais de seus membros, uma comunidade tão coesa, tão ciosa de sua própria importância imaginária, viva assombrada pelo temor da decomposição e se torne tanto mais medrosa quanto mais escorada num sistema rígido de autodefesas neuróticas, acreditando enxergar perigos apocalípticos ao menor sinal de que alguém lhe fez alguma censura fora dos padrões admissíveis da autocrítica controlada, corporativa e comunista. Por várias vezes tive a oportunidade de ser pessoalmente um fator aterrorizante que sacudiu até os alicerces de autoconfiança da trupe. Ocasiões nas quais tive o desgosto de ver centenas ou milhares de veneráveis anciãos e graves senhores de meia idade correndo como crianças assustadas para defender a comunidade ameaçada pelo total de um atacante. Houve a época em que eu ria desse espetáculo. Hoje sei que não é coisa para rir. A face acadêmica brasileira não expressa só a pobreza intelectual assustadora da elite ensinante, que por si basta para explicar o desastre da educação nacional. Ela põe à mostra também uma miséria humana sem fim, já que ninguém opta pelo fingimento pomposo, sinal para esconder o desprezo que no fundo sente por si mesmo. E no Brasil acadêmico, essa opção é o único tipo de vida intelectual que resta. A Vigarista Acadêmica em Ação. Diário do Comércio, editorial, 10 de abril de 2007. A declaração escandalosa da ministra Matilde Ribeiro, incentivando abertamente a hostilidade dos negros aos brancos, não é um produto original da sua cabecinha oca. É o eco passivo de uma longa e ativíssima tradição cultural. Desde que Stalin ordenou que o movimento comunista explorasse todos os possíveis conflitos de raça e lhes desse o sentido de luta de classes, ninguém obedeceu talvez a essa instrução com mais presteza, fidelidade e constância do que os cientistas sociais brasileiros. Praticamente toda a nossa produção universitária nesse domínio consiste num longo e barulhento esforço para instigar nos negros e mulatos o ódio retroativo não só aos senhores de escravos e aos descendentes de senhores de escravos, mas aos brancos em geral, inclusive os que lutaram pela libertação dos escravos, os que se casaram, com pessoas negras, os que nunca disseram uma palavra contra a raça negra e nem lhe fizeram mal algum. Todos esses, segundo a doutrina do nosso establishment acadêmico, são racistas inconscientes, virtualmente tão perigosos quanto Joseph Goebbels ou a Ku Klux Klan. Até os negros são um pouco racistas contra si próprios, inocentes do crime de racismo. Só mesmo os distintos autores desses estudos e os militantes das organizações inspiradas neles. Ou seja, ou você é um dos acusadores ou é um dos culpados. Tertium non datur. Um fluxo incessante de teses de mestrado e doutorado, fartamente subsidiadas pelo governo e por fundações internacionais bilionárias, jorda das nossas universidades para dar credibilidade a essa doutrina adorável. Os 8 preceitos metodológicos que a fundamentam são os seguintes. 1. Atribuir a discriminação racial à diferença de padrão econômico entre negros e brancos, omitindo o fato de que entre a abolição da escravatura e o início da industrialização nacional transcorreram mais de 40 anos durante os quais a população negra libertada se reproduziu incomparavelmente mais que o número de empregos disponíveis. 2. Mostrar os negros como vítimas predominantes de crimes violentos sem perguntar se não são também predominantemente os autores desses crimes. Todo assassino, branco ou negro, é assim considerado a priori um instrumento da violência branca contra os negros. 3. Do mesmo modo, explicar toda a violência policial contra negros como efeito do racismo branco sem perguntar se os policiais que a cometeram eram negros ou brancos. 4. Mostrar os europeus sempre como escravizadores e os negros como escravizados, omitindo sistematicamente o fato de que as tropas muçulmanas repletas de negros invadiram a Europa e aí escravizaram milhões de brancos desde 8 séculos antes da chegada dos europeus à África. 5. Explicar, portanto, a escravidão interna na África como um mero efeito da escravidão europeia, invertendo a ordem do tempo histórico. 6. Transformar cada raça em pessoa jurídica titular de direitos quando negra e de responsabilidade penal quando branca. 7. Dar por implícito que todo branco é culpado pelos atos de senhores de escravos, mesmo quando não tenha um só deles entre os seus antepassados e mesmo que tenha chegado ao Brasil como imigrante décadas depois do fim da escravidão. 8. Lançar a culpa de tudo na civilização judaico-cristã, justamente a única que ao longo de toda a história humana fez alguma coisa em favor das raças escravizadas. A palavra viés é delicada e sutil demais para qualificar a atitude mental que gera esses estudos. A sociologia das raças que se produz nas nossas universidades é puro material de propaganda deliberadamente mentiroso e calculado para legitimar a violência revolucionária contra aquilo que o ex-governador Cláudio Lembo chamou de elite branca, cruel e egoísta. Ciência social no Brasil é crime organizado. A verdadeira cultura negra. Folha de São Paulo, 20 de novembro de 1997. Quando ouço falar de cultura negra, saco do meu exemplar da História da Inteligência Brasileira de Wilson Martins e esfrego na cara do interlocutor. Cultura negra? Cultura negra pra mim é o Aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, é Cruz e Souza, é Lima Barreto. Quer Vossa Senhoria me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata, enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas, paparicados pela inteligência universitária, não conseguem hoje produzir senão samba, funk e macumba e ainda se gabam das suas desprezíveis criações como se fossem elevadíssima cultura?
O interlocutor, aterrorizado ante a perspectiva de raciocinar por uns minutos fora da área de segurança dos chavões estabelecidos, fica mudo. Então dou eu mesmo a resposta. É que aqueles ilustres brasileiros não tinham bebido veneno universitário norte-americano e conservavam seus cérebros em bom estado. Entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção na cultura ocidental, que sua condição de raça era apenas um fato biológico sem significação cultural por si, que a cultura que tinham se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honroso para o negro vencer individualmente no quadro da nova cultura mundial do que ficar choramingando coletivamente as saudades de culturas tribais extintas. Ao afirmar-se com valores da cultura ocidental, esses homens ainda prestaram-lhe o mais relevante serviço, cobraram dela o compromisso universalista firmado na cruz do Calvário, libertando-a das amarras do falso compromisso acidental e transitório que ela firmara mais tarde com a raça branca. Elevando-se e elevaram-na. Quem eram, afinal, ante os negros, os portadores dessa cultura? Eram portugueses, uma raça céltica, tardiamente cristianizada por invasores imperialistas. E de onde vinha a força dos portugueses? Vinha da desenvoltura, do otimismo, da pujança com que, em vez de cair no ressentimento saudosista, em vez de revoltar-se contra a perda de suas raízes locais e raciais, em vez de buscar falsos consolos do ódio aos colonizadores, souberam se integrar criativamente no mundo cristão e tornar-se mais que seus porta-vozes, seus soldados e seus poetas. Coisas análogas podem dizer-se dos franceses, dos ingleses, dos dinamarqueses, dos suecos e, enfim, de todos os povos europeus. Todos abandonaram seus cultos primitivos para integrar-se na nova cultura. Transfigurados pela cultura universalizante que os absolveu, puderam por isso mesmo tornar-se nações grandes e poderosas, ganhando com a renúncia e recuperando sua identidade num plano mais alto. E de onde veio a tragédia cultural do povo alemão, senão da sua cristianização imperfeita, de sua deficiente universalização que, deixando à mostra as doloridas raízes da velha cultura bárbara, ocasionou a crise de regressão uterina que foi o nazismo? É precisamente por não ter se libertado de seu apego a origens raciais e a cultos mitológicos que a Alemanha jamais alcançou no mundo o posto de liderança e que tão ardorosamente aspira. Não há grandeza fora do senso de universalidade que exclui por definição o apego atávico à comunidade de sangue. O destino da Alemanha é uma lição para os negros, e o antissemitismo do senhor Louis Farrakhan não é definitivamente mera coincidência. Se os portugueses, em vez de agir como agiram, tivessem dado ouvidos ao saudosismo rancoroso, apegando-se a cultos bárbaros e abominando o cristianismo como religião dos dominadores, teriam sido varridos do cenário histórico e hoje teriam de viver da caridade dos museus de antropologia. A máxima expressão de sua cultura não seria Luís de Camões, mas alguma coisa como o senhor Pierre Verger. E Portugal, mesmo mais tarde, ao abdicar da vocação universalista para cair no culto atávico do passado, saiu da história. Os negros de gênio que se ocidentalizaram galhardamente, sem um gemido de rancor impotente, e que enriqueceram a cultura ocidental com suas criações imortais, fizeram mais pelos seus irmãos, da sua e de todas as raças, do que os demagogos e palhaços que hoje querem não apenas escravizar os negros na adoração regressiva de cultos museológicos, mas africanizar todo o Brasil. 6. História e embuste. A história oficial de 1964, o Globo, 19 de janeiro de 1999. Se houve na história da América Latina um episódio sui generis, foi a Revolução de Março, ou se quiserem, o golpe de abril de 1964. Numa década em que guerrilhas e atentados espolcavam por toda parte, sequestros e bombas eram parte do cotidiano e a ascensão do comunismo parecia irresistível. O maior esquema revolucionário já montado pela esquerda neste continente foi desmantelado da noite para o dia e sem qualquer derramamento de sangue. O fato é tanto mais inusitado quando se considera que os comunistas estavam fortemente encravados à administração federal, que o presidente da República apoiava ostensivamente a rebelião esquerdista no exército e que em janeiro daquele ano, Luiz Carlos Prestes, após relatar à alta liderança soviética o estado de coisas no Brasil, voltara de Moscou com autorização para desencadear, por fim, a guerra civil no campo. Mas ainda a extrema-direita civil, chefiada pelos governadores Ademar de Barros, de São Paulo, e Carlos Lacerda, da Guanabara, tinha montado um imenso esquema paramilitar mais ou menos clandestino, que totalizava não menos de 30 mil homens armados de helicópteros, bazucas e metralhadores e dispostos a opor à ousadia comunista uma reação violenta. Tudo estava, enfim, preparado para um formidável banho de sangue. Na noite de 31 de março para 1º de abril, uma mobilização militar meio improvisada bloqueou as ruas, pôs a liderança esquerdista para correr e instaurou um novo regime no país de dimensões continentais, sem que houvesse na gigantesca operação mais que 2 vítimas, um estudante baleado na perna acidentalmente por um colega e o líder comunista Gregório Bezerra severamente maltratado por um grupo de soldados no Recife. As lideranças esquerdistas que até a véspera se gabavam de seu respaldo militar fugiram em debandada para dentro das embaixadas, enquanto a extrema-direita civil, que acreditava ter chegado por sua vez de mandar no país, foi cuidadosamente imobilizada pelo governo militar e acabou por desaparecer do cenário político. Qualquer pessoa no pleno uso da razão percebe que houve aí um fenômeno estranhíssimo que requer investigação. No entanto, a bibliografia sobre o período, sendo de natureza predominantemente revanchista e incriminatória, acaba por dissolver a originalidade do episódio numa sopa reducionista onde tudo se resume aos lugares comuns da violência e da repressão, incumbidos de caracterizar magicamente uma etapa da história onde o sangue e a maldade apareceram, bem menos do que seria normal esperar naquelas circunstâncias.
Os 300 esquerdistas mortos após o endurecimento repressivo com que os militares responderam à reação terrorista da esquerda em 1968 representam uma taxa de violência bem modesta para um país que ultrapassava a centena de milhões de habitantes, principalmente quando comparada aos 17 mil dissidentes assassinados pelo regime cubano numa população 15 vezes menor. Com mais nitidez ainda na nossa escala demográfica, os 2.000 prisioneiros políticos que chegaram a habitar os nossos cárceres foram rigorosamente um nada em comparação com 100 mil que abarrotava as cadeias daquela ilhota do Caribe. E é ridículo supor que na época a alternativa ao golpe militar fosse a normalidade democrática. Essa alternativa simplesmente não existia. A revolução destinada a implantar aqui um regime de tipo fidelista, com o apoio do governo soviético e da Conferência Tricontinental de Havana, já ia bem adiantada. Longe de se caracterizar pela crueldade repressiva, a resposta militar brasileira, seja em comparação com os demais golpes de direita na América Latina, seja com a repressão cubana, se destacou pela brandura de sua conduta e por sua habilidade de contornar com o mínimo de violência uma das situações mais explosivas já verificadas na história deste continente. No entanto, a historiografia oficial, repetida ad nauseam, A-D-N-A-U-S-E-A-M, pelos livros didáticos, pela TV e pelos jornais, consagrou uma visão invertida e caricatural dos acontecimentos, enfatizando até a demência os feitos singulares de violência e omitindo sistematicamente os números comparativos que mostrariam, sem abrandar, é claro, a sua feiura moral, a sua perfeita inocuidade histórica. Por uma coincidência das mais irônicas, foi a própria brandura do governo militar que permitiu a entronização da mentira esquerdista como história oficial. Inutilizada para qualquer ação armada, a esquerda se refugiou nas universidades, nos jornais e no movimento editorial, instalando aí sua principal trincheira. O governo, influenciado pela teoria golberiniana da panela de pressão, que afirmava a necessidade de uma válvula de escape para o ressentimento esquerdista, jamais fez o mínimo esforço para desafiar a hegemonia da esquerda nos meios intelectuais considerados militarmente inofensivos, numa época em que o governo ainda não tomara conhecimento da estratégia gramsciana e não imaginava ações esquerdistas senão de natureza insurrecional leninista. Deixados à vontade no seu feudo intelectual, os derrotados de 1964 obtiveram assim uma vingança literária monopolizando a indústria das interpretações do fato consumado. E quando a ditadura se desfez por mero cansaço, a esquerda, intoxicada de Gramsci, já tinha tomado consciência das vantagens políticas da hegemonia cultural e apegou-se com redobrada sanha ao seu monopólio do passado histórico. É por isso que a literatura sobre o regime militar, em vez de se tornar mais serena e objetiva com a passagem dos anos, tanto mais assume o tom de polêmica e denúncia, quanto mais os fatos se tornam distantes e os personagens desaparecem nas brumas do tempo. Mais irônico ainda é que o ódio não se atenue nem mesmo hoje em dia, quando a esquerda, levada pelas mudanças do cenário mundial, já vem se transformando rapidamente naquilo mesmo que os militares brasileiros desejavam que fosse. Uma esquerda social-democrática parlamentar, a europeia, desprovida de ambições revolucionárias de estilo cubano. O discurso da esquerda atual coincide em gênero, número e grau com um tipo de oposição que na época era não somente consentido, como incentivado pelos militares que viam na militância social-democrática uma alternativa saudável para a violência revolucionária. Durante toda a história da esquerda mundial, os comunistas voltaram a seus concorrentes, os social-democratas, um ódio muito mais profundo que aos liberais capitalistas, mas o tempo deu ao renegado Kautsky a vitória sobre a truculência leninista. E se os nossos militares tudo fizeram justamente para apressar essa vitória, por que continuar a considerar os fantasmas de um passado tenebroso, em vez de reconhecer neles os precursores de um tempo que é melhor para todos, inclusive para as esquerdas? Para completar, muita gente na própria esquerda já admitiu não apenas o caráter maligno e suicidário da reação guerrilheira, mas a contribuição positiva do regime militar à consolidação de uma economia voltada predominantemente para o mercado interno, uma condição básica da soberania nacional. Tendo em vista o preço modesto que essa nação pagou em vidas humanas para a eliminação daquele mal e a conquista deste bem, não estaria na hora de repensar a Revolução de 1964 e remover a pesada crosta de slogans pejorativos que ainda encobre a sua realidade histórica? Resumo do que penso sobre 1964. Jornal Universitário Gaúcho, maio de 2004. Tudo que tenho lido sobre o movimento de 1964 divide-se nas seguintes categorias. A. Falsificação esquerdista, camuflada ou não sob aparência acadêmica respeitável. B. Apologia tosca e sem critério, geralmente empreendida por militares que estiveram de algum modo ligados ao movimento e que têm deles uma visão idealizada. Toda essa bibliografia somada não tem valor intelectual nenhum, serve apenas de matéria-prima muito rudimentar para um trabalho de compreensão e profundidade que ainda nem começou. Para esse trabalho, a exigência preliminar, até hoje negligenciada, é distinguir entre o golpe que derrubou João Goulart e o regime que acabou por prevalecer nos 20 anos seguintes.
Contra o primeiro, nada se pode alegar de sério. João Goulart cobertava a intervenção armada de Cuba no Brasil desde 1961, estimulava a divisão das forças armadas para provocar uma guerra civil, desrespeitava cinicamente a Constituição e elevava os gastos públicos até as nuvens, provocando uma inflação que reduzia o povo à miséria, da qual prometia tirá-lo pelo expediente enganoso de dar aumentos salariais que a própria inflação tornava fictícios. A derrubada do presidente foi um ato legítimo apoiado pelo Congresso e por toda a opinião pública, expressa na maior manifestação de massas de toda a história nacional. Sim, a marcha da família com Deus pela liberdade foi bem maior do que todas as passeatas subsequentes contra a ditadura. É só ler os jornais da época, os mesmos que hoje falsificam sua própria história, e você tirará isso a limpo. O clamor geral pela derrubada do presidente chegou ao auge em 2 editoriais do Correio da Manhã, que serviram de incitação direta ao golpe. Sob os títulos Basta e Fora, ambos foram escritos por Otto Maria Carpo, um escritor notável que depois se tornou o principal crítico do novo regime. Por esse detalhe, você percebe o quanto era vasta e disseminada a revolta contra o governo. O golpe não produziu diretamente o regime militar. Este foi nascendo de uma sequência de transformações, quase golpes internos, cujas consequências ninguém poderia prever em março de 1964. Na verdade, não houve um regime militar. Houve 4 regimes, muito diferentes entre si. Primeiro, o regime saneador e modernizador de Castelo Branco. Segundo, o período de confusão e opressão que começa com Costa e Silva, prossegue na junta militar e culmina no meio do governo Médici. Terceiro, o período Médici propriamente dito. E quarta, a dissolução do regime com Geisel e Figueiredo. Quem disser que no primeiro desses períodos houve restrição séria à liberdade estará mentindo. Castelo demoliu o esquema político comunista sem sufocar as liberdades públicas. Muito menos houve nessa época qualquer violência física, exceto da parte dos comunistas que praticaram 82 atentados antes que no período seguinte viesse a ditadura em sentido pleno. As repressões sangrentas, o abuso generalizado da autoridade. O governo Médici é marcado pela vitória contra a guerrilha, por uma tentativa fracassada de retorno à democracia e por um sucesso econômico estrondoso. O Brasil era a 46ª economia do mundo, subiu para o 8º lugar na era Médici, caindo para o 16º de Sarney e Lula. Geisel adota uma política econômica socializante da qual pagamos o prejuízo até hoje, tolera a corrupção, inscreve o Brasil no eixo terceiro mundista anti-americano e ajuda a Cuba a invadir a Angola. Um genocídio que não fez menos de 100 mil vítimas, o maior dos crimes da ditadura e o único autenticamente hediondo, contra o qual ninguém diz uma palavra porque foi a favor da esquerda. Figueiredo prossegue na linha de Geisel e nada lhe acrescenta, mas não se pode negar-lhe o mérito de entregar a rapadura quando já não tinha dentes para roê-la. É uma estupidez acreditar que esses 4 regimes formem unidade entre si, podendo ser julgados em bloco. Na minha opinião pessoal, Castelo foi um homem justo e um grande presidente. Médici foi o melhor administrador que já tivemos, apesar de mau político. Minha opinião sobre Costa, a junta militar, Geisel e Figueiredo não pode ser dita em público sem ferir a decência. Em 1964 eu estava na esquerda. Por 20 anos odiei e combati o regime, mas nunca pensei em negar suas realizações mais óbvias, como hoje se faz sem nenhum respeito pela realidade histórica, nem em ocultar por baixo de suas misérias os crimes incomparavelmente mais graves praticados por comunistas que agora falseiam a memória nacional para pousar de anjinhos. O tempo dos militares dos dias de hoje. Em Droga é Cultura, O Globo, 1º de janeiro de 2005. Do ponto de vista do direito à vida, a diferença entre o tempo dos militares e os dias de hoje é simples e auto-evidente. Naquela época havia tranquilidade para a maioria dos brasileiros, mas não para a pequena elite esquerdista que tinha boas razões para sentir-se ameaçada. Hoje essa elite, 10 mil pessoas no máximo, desfruta de todas as garantias de paz e segurança que a prosperidade à sombra do governo pode oferecer, enquanto os demais brasileiros vivem expostos ao terror cotidiano nas mãos dos narcotraficantes, assaltantes, homicidas e sequestradores. Passamos de uma relativa igualdade capitalista à cruel e cínica desigualdade socialista. Em cima, a nomenclatura arrogante, prepotente, onissapiente, segura de si, vivendo às custas do Estado, sob a proteção de guardas armados. Embaixo, o povo, sem meio de defesa, entregue aos caprichos de delinquentes sanguinários. Tão egoísta e desvergonhada é essa elite que chora mais e despende mais dinheiro público pelos seus 300 velhos companheiros terroristas mortos pela repressão militar do que pelos 50 civis desarmados que são anualmente assassinados por bandidos neste país. 50 mil, né? O ano em que o tempo parou. Jornal do Brasil, 22 de novembro de 2007. Se 1968 ainda é chamado de um ano que não terminou, é porque não terminou mesmo, nem dá sinais de pretender fazê-lo tão cedo. Ao menos no Brasil é assim. Os trejeitos e cacoetes verbais que dominam o horizonte mental, deft, paif, ainda são em essência aqueles que então ecoam pela rua Maria Antônia e pelos bares do Leblon, os dois polos neuronais, tico e teco entre os quais circulava o comércio local de ideias. Isso não quer dizer que o Brasil esteja preso no passado. É fora do tempo. Na França, nossa principal fornecedora de gadgets intelectuais, 1968 não foi propriamente um capítulo da história. Foi uma crise abrupta de esquecimento, quando o acesso cognitivo a milênios de tradição cultural se tornou inviável graças ao consumo conspícuo de 2 poderosos estupefacientes.
estupefacientes. De um lado, veio a repentina substituição do ensino tradicional baseado em letras clássicas e ciências físicas pela nova cultura de sexo, drogas, rock and roll e guevarismo, criada para atender a um público de adolescentes que a prosperidade e a classe média no pós-guerra transformaram em consumidores independentes e vorazes. O processo está relativamente bem documentado na obra apologética, Linguistique et Culture, eu não sei como é que pronuncia, tá em francês, Linguistique, espaço, ET, espaço, Culture, espaço, Nouvelle, de Philippe Rivière e Laurent Danchin, não sei, Danchin, de outras próprias instituições nominalmente encarregadas de conservar a inteligibilidade do passado foram incapacitadas para essa tarefa pela disseminação epidêmica da moda desconstrucionista. Se a alfabetização consiste em construir pontes entre os sinais escritos e o mundo da experiência exterior e interior, é evidente que dinamitar essas pontes, fazendo a linguagem um universo autorreferente, não pode resultar em nenhuma elevação do nível de compreensão da cultura, e sim apenas uma forma superior de analfabetismo, praticamente irreversível por vir legitimada pelo aval da intelectualidade acadêmica, aliás, a mais presunçosa e pedante que já existiu. Também é patente que, na impossibilidade de apelar ao testemunho da realidade experienciada, o único critério de julgamento que resta é precisamente a palavra daquela intelectualidade, e investida assim gramscianamente da autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Cortando a comunicação com o passado, 1968 destruiu o centro da continuidade histórica, de modo que todo o progresso alcançado desde então no mundo do pensamento, e ele foi considerável, se deu à margem da zona desconstrucionista, tornando-se incompreensível ou totalmente invisível aos que permanecem dentro dela. Esses adolescentes perpétuos continuam fechados numa redoma de atemporalidade postiça, separados da história e da atualidade, entregues aos prazeres mórbidos da autorreferência narcisista psicoticamente repetitiva, que os vai tornando cada vez mais estúpidos e incapazes à medida mesma em que reforça sua devoção aos mitos culturais e políticos de um ano lendário transfigurado em caricatura grotesca da eternidade. Foi assim que a França saiu da história intelectual do mundo. E o Brasil, que nunca havia entrado nessa história, senão como apêndice da França, saiu junto com ela sem nem perceber. O reinado da inconsciência que desde então se instalou no país, eliminando toda possibilidade de vida intelectual genuína, ao menos dentro das fronteiras do establishment, está na origem da assombrosa degradação moral e política do qual hoje todos se queixam, mas que no fim das contas é o destino que escolheram. 1968, o embuste que não terminou. Jornal do Brasil, 29 de maio de 2008. Se a celebração das 6 décadas de existência do Estado de Israel vem consistindo, essencialmente em culpá-lo por todo o mal que lhe fazem, em desejar com fervor a sua morte próxima, a dos 40 anos das rebeliões estudantis de 1968 não tem feito outra coisa senão tomar como realidade a priori, sem o mínimo exame crítico, a autointerpretação lisonjeira que seus líderes fizeram desse movimento na época da sua eclosão. Uma das poucas vozes dissonantes foi Nicolas Sarkozy, que em discurso recente afirmou: o maio de 68 impôs o relativismo moral e intelectual a todos nós. Impôs a ideia de que não existia mais qualquer diferença entre o bom e o mal, verdade e falsidade, beleza e feiura. Sua herança introduziu o cinismo na sociedade e na política, ajudando a enfraquecer a moralidade do capitalismo, a preparar o terreno para o inescrupuloso capitalismo das regalias e das proteções para executivos velhacos. Reagindo com indignação a essas palavras, o ativista historiador Tariq Ali, ele mesmo um dos agitadores de 1968, exclama: "Não me venha com essa, Sarkozy." E, imaginando brandir contra o presidente francês argumentos irrespondíveis, pergunta: então, nós é que somos responsáveis pela crise do subprime, pelos políticos corruptos, pela desregulamentação, pela ditadura do livre mercado, pela cultura infestada por um oportunismo descarado, pela Enron, pela Conrad Black, entre outras coisas? Mas a resposta a essa pergunta é incontornavelmente sim. O movimento de 68, que na verdade começou em Harvard em 1967, marcou a conversão mundial da esquerda aos cânones da revolução cultural preconizada por George Lucas, Antônio Gramsci e os frankfurtianos. A ambição da militância, George Lucas, Antônio Gramsci e os frankfurtianos. A ambição da militância, daí por diante, já não era tomar o poder, nem muito menos implantar o socialismo. Essas metas eram adiadas para depois de conquistado o objetivo primordial: destruir a civilização do Ocidente, corroer até a extinção completa as bases culturais e morais sobre as quais tinha se erigido o capitalismo. Ora, o que é um mais bem-sucedido sistema econômico quando amputado de seus fundamentos civilizacionais e reduzido à pura mecânica das leis de mercado? É um mundo de riqueza sem alma, um inferno dourado. Os revolucionários de 68 produziram esse efeito por 3 vias e em 3 frontes. 1. Espalhados na mídia e nas instituições de cultura,
empreender a agressão direta, pertinaz e brutal a todos os valores e símbolos mais veneráveis da civilização e a demolição deliberada do sistema de ensino, onde as aulas de grego e latim foram substituídas por seminários de sexo anal. 2. Infiltrados no meio empresarial como técnicos e consultores persuadiram os capitalistas a modernizar-se, mandando às favas as exigências da moral tradicional e passando a agir segundo o modelo deformado argentário sem escrúpulos. A caricatura marxista do empresariado tornou-se realidade, não rara encarnada pelos próprios homens de 68, cuja pousadíssima conversão à livre empresa vinha acompanhada de uma ênfase cínica da eficiência amoral do sistema. Propaganda irônica que só fazia ressaltar de maneira implícita, mas por isto mesmo ainda mais contundente, a superioridade moral do socialismo injustamente derrotado pelo mundo mau. 3. Atuando como líderes e porta-vozes de movimentos sociais, condenavam os efeitos de suas próprias ações como se elas não fossem obra deles e sim de uma abstração hedionda, o capitalismo, e simultaneamente exploravam a nostalgia do universo cultural destruído, cooptando de volta os velhos valores e símbolos civilizacionais, até mesmo os religiosos, esvaziando-os de seu sentido originário e reduzindo-os a slogans de propaganda anticapitalista. Com essa tripla operação, adquiriram um simulacro terrivelmente convincente de autoridade que até hoje aufere lucros morais de seus próprios crimes, debitando-os na conta da burguesia sonsa que se deixa intoxicar pelo seu discurso. 7. Marxismo e vigarice. Devotos de um vigarista. Diário do Comércio, 13 de maio de 2013. A Folha de São Paulo perguntou a 4 dos seus mais típicos mentores por que é ainda importante ler Karl Marx. Nenhum deles deu a resposta certa, porque ninguém pode ignorar sem grave risco as ideias que mataram mais seres humanos do que todos os terremotos, furacões, epidemias e desastres aéreos do último século, mais 2 guerras mundiais. Infringindo a regra alimentar do próprio Karl Marx, de que a verdadeira substância de uma ideia é a sua prática e não a sua mera formulação conceitual, 3 deles mostraram enxergar o marxismo como pura teoria, separada da ação que exerceu no mundo e incorreram assim no delito de formalismo burguês, o mais abominável para um cérebro marxista. Eu não tomaria aula de marxismo com esses sujeitos nem se eles me pagassem. O quarto, professor Delfim Neto, na ânsia de redimir-se ante a intelectualidade esquerdista do pecado de ter servido a ditadura militar, caprichou no hiperbolismo e atribuiu a Karl Marx o dom da eternidade, que numa perspectiva marxista não faz o menor sentido. O professor José Arthur Janot recomendou reler Karl Marx cuidadosamente porque sua concepção da história foi adulterada por ter sido colada sem os cuidados necessários a um darwinismo respingado de religiosidade. Adulterada? Colada? Nenhum dos continuadores de Karl Marx revelou tanta dívida intelectual para com Charles Darwin quanto o próprio Karl Marx, que declarou sua filosofia nada mais que a interpretação darwinista da história e só não dedicou o capital ao autor de A Origem das Espécies porque este não permitiu. Quanto à tonalidade religiosa ou pseudo-religiosa, ela é mais do que notável nos manuscritos de 1944 e ressoa em cada linha das verberações proféticas anticapitalistas espalhadas ao longo de toda a obra de Marx. O professor Janot é que quer separar artificialmente aquilo que nasceu junto. Reler cuidadosamente? Não é preciso, bastaria ter lido. Mas o mais cômico dos 4 foi o senhor Leandro Conder, que intelectualmente já saiu do mundo dos vivos há 3 décadas e não precisaria ter abandonado seu estado de animação suspensa para confirmar na Folha aquilo que já provou centenas de vezes, sua prodigiosa incultura, seu total desconhecimento dos assuntos em que opina. Disse ele, os grandes pensadores são grandes porque abordam problemas vastíssimos e o fazem com muita originalidade. A perspectiva burguesa conservadora evita discuti-los, e é isso o que caracteriza seu conservadorismo. Os conhecimentos que não só ele pessoalmente, mas toda a corriola de mentecaptos marxistas deste país tem daquilo que ele chama perspectiva burguesa, podem ser avaliados pelo dicionário crítico do pensamento da direita, em que 104 dessas criaturas ridículas se encheram de dinheiro público para dar um show de ignorância como nunca se viu no mundo. Essa gente simplesmente não estuda os pensadores que parecem antipáticos ao seu partido. Adivinha ou cria suas ideias à distância, partindo de fofocas, piadas, fantasias preconcebidas e lendas urbanas que constituem no seu ambiente mental sufocantemente provinciano a única bibliografia requerida para quem deseja pontificar a respeito. Fazem isso até comigo, que tem uma obra publicada relativamente escassa. Por que não o fariam com os autores de muitas dezenas de volumes como Limes, Russell, Voegelin ou nosso Mário Ferreira dos Santos? A um bobó que desconhece tudo aquilo que despreza, é forçoso que o horizonte de problemas pensado por Karl Marx pareça em comparação com o nada, vastíssimo. Mas Karl Marx, em verdade, pensou num único problema, a luta de classes. Todos os outros conceitos da sua filosofia foram recebidos prontos, como os de dialética, de alienação ou de comunismo, ou são apenas afirmados sem nenhuma discussão crítica, como o próprio materialismo dialético, ou derivam da luta de classes por mero automatismo, como os de ideologia, superestrutura, etc.
Longe de ampliar o horizonte dos problemas filosóficos, o que Karl Marx fez foi restringi-lo com um dogmatismo acachapante, instituindo aquilo que Eric Wegelin caracterizou como proibição de perguntar. Já nem falo dos grandes problemas clássicos como o fundamento do ser, o sentido da existência, o bem e o mal, etc. Nem o próprio conceito de valor essencial na sua economia ele discute, postula-o no começo de O Capital e segue adiante sem notar que disse uma tremenda asneira. Comparado ao Leibniz de Aristóteles ou de Platão, ou mesmo ao de um Eric Wegelin, de um Max Weber, de um Christopher Dawson ou de um Pitirin Sorokin, não sei. O horizonte de problemas de Karl Marx é deploravelmente pobre. Sua cultura literária é de um professor de ginásio, seus conhecimentos de história da pintura, da arquitetura e da música praticamente nulos, suas noções de teologia não fazem inveja a nenhum seminarista. Pergunto-me, por exemplo, qual a relevância do pensamento de Karl Marx para as ciências biológicas, para a física, para as matemáticas? Zero. A breve incursão de seu amigo Engels nesses domínios foi um vexame espetacular. Em matéria de ética, então, o tratamento que Marx dá ao problema da felicidade humana é, de certo, o mais besta, o mais grosseiro de todos os tempos. Tomemos o dinheiro da burguesia e todos serão felizes. Enfeitado quanto seja, o argumento é esse. Só por esse detalhe o homem já merecia o adjetivo com que o resumiu Eric Wegelin, vigarista. O Plano e o Fato, Diário do Comércio, 11 de março de 2013. O caso do dicionário crítico do pensamento da direita, que lembrei no artigo Devotos de um Vigarista, é somente a figura mais extrema, caricatural e grotesca que o fenômeno assume no terceiro mundo. Mas ignorar o pensamento do adversário e tampar os ouvidos às objeções são hábitos gerais e infalíveis da intelectualidade esquerdista em toda parte. Em Thinkers of the New Left, onde examina os principais expoentes de uma escola de pensamento que ainda é a mais influente na esquerda hoje em dia, Roger Scruton observa que nenhum deles jamais deu o menor sinal de querer responder às críticas feitas à teoria marxista por Max Weber, Werner Sombart, E. W. Maitland, Raymond Aron, W. H. Matlock, von Bauwerk, Popper, Hayek ou von Mises. Poderia acrescentar Eric Wegelin, Cornélio, Fabro, Rosenstock, Hussey, Hussey, Huessy, Norman Cohn, Dietrich von Hildebrand, Alain Besançon e uma infinidade de outros autores merecidamente tidos também como clássicos. No Brasil você não verá nenhum marxista discutindo as objeções de Gilberto Freire, Mário Ferreira dos Santos, J.O. de Meira Pena, Paulo Mercadante, Antônio Paim, Orlando Tambosi, Ricardo Vélez Rodrigues, Gustavo Corsão, João Camilo de Oliveira, Torres, José Guilherme Melchior. O marxismo universitário vive e prospera de ignorar a cultura universal das ideias e sonegadas aos estudantes. Ao mesmo tempo, infunde neles a impressão sedutora e enganosa de que, por terem lido os autores aprovados pelo partido, são muito cultos. Trata-se da forma mais extrema e radical da incultura organizada, da ignorância obrigatória, da burrice prepotente e intolerante. Enquanto os anticomunistas de todos os matizes não cessam de analisar e refutar o marxismo, escrevendo milhares de livros a respeito, os marxistas fogem sistematicamente ao debate. Quando não se contentam em baixar sobre os adversários, a mais pesada cortina de silêncio, dedicam-se a difamá-los pelas costas e inventando a respeito as histórias mais escabrosas, tratando-os como criminosos, colocando-os em listas de inimigos e cumprindo à risca a regra de Lenin. Não discutir com o contestador, mas destruí-lo politicamente, socialmente e, se possível, fisicamente. Que maior prova se poderia exigir de que essas pessoas que se atribuem o monopólio de todas as virtudes são as mais perversas, malignas e desprezíveis que já infestaram a profissão intelectual? A ascensão da escola marxista ao primeiro plano da vida nacional foi e é a causa principal ou única da destruição da cultura superior e do sistema educacional no Brasil. Com áreas de escândalo e indignação, a Folha noticia a descoberta de um plano do governo militar concebido pelo ministro Alfredo Buzaide nos anos 1970 para refrear a infiltração comunista nas universidades e órgãos de mídia. O plano não foi levado a efeito, tanto que a era dos militares foi o período de maior prosperidade da indústria do livre esquerdista no Brasil e a época da conquista da mídia pelos comunistas. Mas o jornal do senhor Frias não perdoa nem a simples ideia. Que horror, que coisa mais tirânica, mais nazista pensar em impedir o acesso dos comunistas a todas as cátedras, a todas as páginas de jornais, a todos os megafones. O que o Sr. Frias e seus empregados fingem ignorar é que aquilo que a ditadura quis fazer e não fez é exatamente o que os comunistas já fizeram, que já está em plena vigência neste país com uma amplitude e uma rigidez que ultrapassa tudo que os militares pudessem ter sonhado em matéria de controle hegemônico dos canais de comunicação e ensino. As gerações mais novas que não conheceram o Brasil dos anos 1950 e 1960 já nasceram dentro dessa atmosfera que lhes parece normal e não notam a diferença. Mas um simples detalhe basta para mostrar o que aconteceu. O ponto de vista cristão conservador, que era oficialmente o do Estadão, do Globo e parcialmente da própria Folha naquela época, está totalmente excluído, proibido e criminalizado em toda a mídia. Os editoriais escritos pelos senhores Roberto Marinho e Júlio de Mesquita Filho jamais poderiam ser publicados hoje nos próprios jornais que esses homens fundaram, onde o máximo que se permite no espacinho minoritário é um pouco de liberalismo xoxo e inofensivo, quando não a pura crítica de esquerda a algum desmando ou patifaria mais vistosa do governo petista. Se até essa oposição mole e parcial é hoje abertamente condenada como extremismo de direita, é notório que a medida geral de aferição mudou, e quem a mudou foi a própria mídia.
E se jornais e canais de TV dão alguma cobertura à senhorita Ioane Sanchez, é precisamente porque esta é anticastrista, sem ser anticomunista, e suas críticas ao governo cubano são brandas e autocensuradas em comparação com as de outros dissidentes que contam a história inteira. Esses jamais aparecerão em O Globo ou na Folha. E alguém é capaz de imaginar hoje em dia uma novela da Globo defendendo os valores cristãos que eram tão caros ao senhor Roberto Marinho? Por que uma simples intenção não realizada do governo militar poderia ser considerada mais repugnante e assustadora do que o fato consumado, a mesmíssima intenção realizada em muito maior escala pela esquerda triunfante e dominadora senhora absoluta das páginas da própria Folha? A simples redação dessa mesma notícia já não revela a inversão de critérios imposta como norma universal e inquestionável que só loucos e extremistas ousariam contestar? O senhor Frias não sabe ler o seu próprio jornal? Não enxerga que ele mesmo foi em pessoa um dos artífices do plano do ministro Buzaid, realizado com signo oposto? Debilidades, Diário do Comércio, 2 de junho de 2013. Já expliquei que um dos mais velhos truques do movimento revolucionário é limpar-se na sua própria sujeira, cuja existência negava até a véspera. Desde a queda da União Soviética, a maneira mais usual de aplicar esse truque consiste em jurar que tudo aquilo que durante 70 anos todos os comunistas do mundo chamaram de comunismo não foi comunismo de maneira alguma, foi capitalismo. Mediante essa simples troca de palavras, a ideia comunista sai limpa e inocente de todo o sangue que se derramou para realizá-la, e gentilmente solicita da plateia um novo crédito de confiança, isto é, mais sangue, jurando que dessa vez vai ser um pouquinho só, um tiquinho de nada, por exemplo, varrer Israel do mapa ou exterminar a raça branca. O apresentador dessa modesta sugestão não explica nunca como bilhões de pessoas inspiradas na teoria histórica mais científica de todos os tempos, insuperável no dizer de Jean-Paul Sartre, puderam se enganar tão profundamente quanto aquilo que elas mesmas estavam fazendo, nem como foi que ele próprio, subindo acima de Lenin, de Stalin, de Mao Tse-tung e de tantos luminares do marxismo, foi o primeirão a ver a luz. Nem muito menos explica como é possível, de uma teoria que ensina a unidade substancial de ideia e prática, obter uma separação tão radical dessas duas coisas, que uma delas saia inteiramente limpa e a outra inteiramente suja. Mas esse pessoal é assim mesmo. Quando chega na página seguinte, já esqueceu o anterior. Dois exemplos recentes vêm-nos da senhora Lúcia Guimarães, que é talvez o caso mais típico de ignorância elegante no jornalismo brasileiro, e da senhorita Ioane Sanchez, uma abnegada que procura salvar a imagem do comunismo cubano, isolando-a de um breve erro de percurso de apenas meio século. O argumento das duas é substancialmente o mesmo. Não se pode culpar o comunismo por nada do que aconteceu na União Soviética, na China, na Camboja ou em Cuba. Porque o comunismo é a posse e domínio dos meios de produção pelos proletários e não pelo Estado, como se viu nesses lugares. Dona Lúcia chega a passar pito no dramaturgo David Mamet, porque este diz que a doce promessa de Karl Marx de cada um conforme sua possibilidade, a cada um conforme suas necessidades, não passa de uma expressão cifrada para justificar a expoliação de todos pelo Estado. Em todos os regimes comunistas foi isso que se deu realmente, mas ainda assim, Dona Lúcia assegura que o dramaturgo levaria nota baixa em marxismo, porque o espantalho invocado por Mamet estava pensando numa utopia do proletariado, não do Estado. No mesmo sentido, pronuncia-se Ioane Sanchez para jurar que em Cuba nunca houve comunismo, apenas capitalismo de Estado. Não é preciso observar que assim, com o estalar de dedos, a teoria que se apresentava como idêntica à sua encarnação histórica se torna uma ideia pura platônica, um ente metafísico separado e imune a toda contaminação deste baixo mundo. Eu não seria cruel de esperar dessas duas criaturas a compreensão dessa sutileza, mas poderiam ao menos ter lido um dos mais célebres parágrafos de Karl Marx no Manifesto Comunista. Abre aspas. A última etapa da Revolução Proletária é a constituição do proletariado como classe dominante. O proletariado ser-vir-se-á da sua dominação política para arrancar progressivamente todo o capital da burguesia, para centralizar todos os meios de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado. Aí não existe no mais mínimo que seja o antagonismo que aquelas duas inteligências iluminadas acreditaram enxergar entre o Estado e o proletariado. O Estado é o proletariado organizado é o Estado. E o proletariado organizado não é outra coisa senão o partido. A profecia da autodissolução do Estado, na apoteose dos tempos, é somente uma figura de linguagem, um jogo de palavras, uma pegadinha infernal. Marx explica que, como tudo pertencerá ao Estado, este já não existirá como entidade distinta, mas a própria sociedade será o Estado. É uma curiosa inversão da regra biológica de que quando o coelho come alface, não é o coelho que vira alface, mas a alface que vira coelho. Se o Estado engole a sociedade, não é o Estado que desaparece, é a sociedade. Que a sociedade dominada, esmagada e anulada não sinta mais o peso da dominação, não quer dizer que esta não exista, mas que o dominado está exausto e estupidificado demais para tomar consciência dela. É o totalitarismo perfeito em que, nas palavras de Antônio Gramsci, o poder do partido e o Estado já não é percebido como tal, mas se torna uma autoridade onipresente e invisível como a de um imperativo categórico de um mandamento divino.
Um exame atento dos textos de Karl Marx teria bastado em plena metade do século XIX para perceber neles o Gulag, o Laogai e centenas de milhões de mortos, todo o terror e miséria dos regimes comunistas como consequências incontornáveis da própria lógica interna da teoria, caso tentasse sair do papel para encarnar-se na história. Marx, Engels e Lenin em pessoa reconheceram isso inúmeras vezes e enalteceram o genocídio e a tirania como parteiros da história. Que, decorridos 160 e tantos anos, ainda haja tantas pessoas que insistam em explicar como fruto de desagradáveis coincidências aquilo que a própria teoria exige como condição sine qua non da sua realização, é de certo uma das provas mais contundentes de uma debilidade intelectual que não deixa de refletir, talvez, alguma debilidade de caráter. 8. Decadência. Saudades do jornalismo, Diário do Comércio, 23 de abril de 2012. 4 ou 5 décadas atrás, você abria os jornais e encontrava análises políticas substantivas. Fossem de esquerda ou de direita, os articulistas ainda acreditavam numa coisa chamada verdade, e faziam algum esforço para encontrá-la. Eram também homens de boa cultura literária e conheciam e respeitavam o idioma. Tenho saudades dos longos artigos de Júlio de Mesquita Filho, Paulo Francis, Antônio Olinto, Paulo de Castro, José Lino, Grünewald, Nicolás Boer, B-O-E-R, Gustavo Corsão, do próprio Oliveiros da Silva Ferreira, que está vivo, mas longe da mídia diária, e tantos outros, tantos e tantos. Hoje em dia, temos puros polemistas que não investigam nada, não explicam nada, não fazem nenhum esforço intelectual, não tentam entender coisa nenhuma, só tomam posição, lavram sentenças como juízes e ditam regras. Também os havia então, mas como escreviam bem. Carlos Lacerda, Nelson Rodrigues e Raquel de Queiroz eram provavelmente os melhores. O próprio Otto Maria Carpo era do time, contrastando com a destreza dialética alucinante da sua crítica literária, os artigos de política que publicava no Correio da Manhã, produzidos em série e como que por automatismo eram traslados servis às palavras de ordem do partido, do partidão, aliás, do qual em pleno declínio de suas faculdades intelectuais ele se fizera companheiro de viagem por puro medo da ditadura, talvez do desemprego. Estão repletos de erros pueris, desinformação, comunista grossa, mas neles ainda se reconhece o pulso firme do escritor. Do outro lado havia, por exemplo, David Nasser. Sempre se sabia de antemão o que ia defender ou atacar, mas com que graça se repetia, variando as formas, a ponto de fazer as opiniões mais estereotipadas soarem como novidades. Tudo isso está morto e enterrado. Em toda a grande mídia, só raros colunistas ainda honram o idioma, e o melhor deles não é brasileiro, é português. João Pereira Coutinho. Leia com satisfação Reinaldo Azevedo, o mais informado, na época, né? E Neio Ferreira, o mais engraçado. Os outros que dão gosto estão só na internet. Em todos os grandes jornais, ninguém escreve com a seriedade de Heitor de Paola, a elegância de Percival Pugina, a inventividade de Yuri Vieira, a precisão vernácula de José Carlos Zamboni, a erudição bem-humorada de J.O. de Meira Pena. Os outros que me perdoem, a lista dos melhores excluídos não tem mais fim. Nas faculdades estuda-se, por incrível que pareça, a decadência do jornalismo brasileiro. Mas lança-se a culpa em tudo, menos nos jornalistas, como se a má pintura não fosse nunca obra de maus pintores, ou a comida sempre fosse ruim a despeito dos excelentes cozinheiros. A classe tem um tremendo espírito de corps, quando lhe interessa, mas nunca faz um julgamento sério de seus próprios atos, uma avaliação realista do seu impacto na sociedade. Narra sua história como se fosse autora de tudo que é bom, vítima inerme de tudo que é mal. Nada, absolutamente nada, lhe dói na consciência. Não lhe ocorre nem mesmo a conveniência de um vago meia-culpa por ter ocultado o Foro de São Paulo ao longo de 16 anos, praticando a censura com mais eficácia, amplitude e tenacidade do que a Polícia Federal do tempo dos militares. Sua falsa autoimagem raia a sociopatia pura e simples. Nos anos da ditadura, como a liberdade de imprensa e a liberdade de ação da esquerda sofressem junto às mesmas restrições oficiais, amplamente inoperantes na prática, jornalismo e esquerdismo se deram as mãos na luta contra o inimigo comum. Foi justo e oportuno, mas decorridas 3 décadas do fim do regime, a aliança de ocasião não quer admitir que seu tempo passou, que não há mais inimigos armados contra os quais o fingimento é a única defesa da parte mais débil. Na época, a esquerda já dominava a mídia, mas fazia-se de coitadinha, de nanica, de excluída. Oprimida nas ruas e nas praças, discriminava os direitistas nas redações, como a intelectualidade acadêmica fazia nas universidades, reproduzindo as avessas no microcosmo da profissão, o controle repressivo que o governo exercia na escala maior em torno. Hoje, ela domina o país inteiro, e o que era precaução tática compreensível se tornou um instrumento de perpetuação de poderes e prestígios imerecidos. A arma dos fracos tornou-se uma gazua nas mãos dos fortes. Nunca, ao longo de todo o período militar, a esquerda esteve tão amordaçada quanto a direita conservadora, especialmente religiosa. Está hoje na grande mídia.
Para camuflar esse estado de coisas, é preciso eternizar o luto, alimentar e realimentar com um jorro constante de lágrimas forçadas e caretas de pavor fingidas, padecimentos e temores velhos de mais de um quarto de século. Essa é a mentira estrutural que está na raiz de todas as degradações do jornalismo brasileiro. É a proibição total da sinceridade, a destruição da linguagem vem daí. Ninguém pode escrever direito quando vive de se esconder de si mesmo. Onde começou a queda, Diário do Comércio, 4 de março de 2010. Até hoje nos Estados Unidos discute-se acaloradamente se Thomas Jefferson teve ou não um filho com a sua escrava, Sally Hemings. A suspeita, se comprovada, lançaria, segundo entende a sensibilidade politicamente correta, uma nódoa infamante sobre a reputação daquele Founding Father, o qual, para maior constrangimento geral, não foi nenhum exemplo de conservador religioso que o establishment intelectual e midiático atual tivesse especial prazer em surrar, mas um deísta voltairiano, iluminista de 4 costados, laicista radical, contestador da fé cristã, o santo patrono ideal, enfim, de todo o progressismo do Partido Democrata. Barack Obama, deixando a família à míngua enquanto subia a jato na vida montado num discurso assistencialista, não faz figura pior num país onde cada político, se não quer ser exposto ao ridículo, tem de encarnar uma nova mulher de César. No Brasil, ninguém se pergunta sequer quantas negras ou índias passaram pelas camas dos nossos condes, barões e senhores de terra em geral, admitindo-se, aliás, que dos desmandos lúbricos desses cavalheiros se originou não uma horda de renegados sepultada sob o tapete da história, mas pura e simplesmente o núcleo inicial da população brasileira. É fato sabido que nas nossas velhas classes dominantes, anteriores à imigração maciça de italianos, alemães, japoneses e polacos, dificilmente se encontrava um branco sem alguma gota de sangue africano ou índio. Ainda hoje, um presidente ou senador brasileiro ter uma ou muitas amantes em nada depõe contra sua reputação, mas até contribui para o maior glamour da sua biografia. Fala-se mais mal de Dom João VI por seus excessos à mesa que de seu filho Pedro I por suas aventuras amorosas, embora o primeiro fosse o verdadeiro criador do Estado brasileiro e o segundo o inventor da nossa primeira ditadura. Nas preferências populares, a reputação deste último supera até mesmo a de seu filho, Pedro II, exemplo de tolerância e de administração honrada, talvez o melhor governante brasileiro de todos os tempos, mas homem arredio e distante, encerrado em sua biblioteca, devotado a estudos de ciência nos quais o povão enxergava não um mérito, mas uma esquisitice. Essas duas séries de fatos, isso é verdade, porra. Essas duas séries de fatos condensam, ao menos simbolicamente, uma diferença essencial não só entre o Brasil e os Estados Unidos, mas entre o nosso país e a maioria das grandes nações do Ocidente. Cada uma dessas nasceu sob a inspiração de uma casta de clérigos que trazia consigo a memória civilizacional e os princípios da educação intelectual e moral. Quando digo clérigos, uso o termo no sentido amplo que tinha na Idade Média, incluindo não só os sacerdotes ordenados, mas todos os homens cultos e imbuídos do espírito da religião. Nesse sentido, os fundadores dos Estados Unidos foram todos clérigos, com as únicas exceções, não por incultos, mas por antirreligiosos, de Jefferson e Franklin. O Brasil, em contraste, foi criação de senhores de terra vorazes, incultos, impúdicos e brutais, que na religião não viam senão uma incomodidade incontornável, e na cultura superior uma adorno importada a recobrir mal a mesquinharia, a feiura de seus costumes. Assim constituída a nação, nela só podiam florescer 2 tipos de intelectuais: os áuricos, protegidos da classe dominante, satisfeitos de si, ocupando com gratidão que raiava o puxa-saquismo os escassos lugares abertos em raras instituições de alta cultura, e em torno deles, uma multidão de fracassados e marginalizados vivendo de empregos infames e bradando contra a injustiça no mundo. Homens de talento sempre houve em ambos os grupos. Os exemplos respectivos de Machado de Assis e Lima Barreto, ou nada mudando no decorrido um século, os de Gilberto Freire e Otto Maria Carpo personificam as 1000 maravilhas dos 2 tipos, mas é evidente que a situação existencial de uns e outros só poderia a longo prazo corromper os 2 grupos por igual, negando a um e a outro um papel histórico decente e estreitando pouco a pouco o horizonte da sua vida mental. Como poderiam resistir os primeiros à tentação de produzir uma literatura que se limitasse a ser, na fórmula célebre de Afrânio Peixoto, o sorriso da sociedade? Que não é fácil, prova a afeição constante da Academia Brasileira às mediocridades coroadas em prejuízo da genuína alta cultura. Quanto aos segundos, seu destino estava selado desde que nas primeiras décadas do século XX entraram no Brasil os discursos revolucionários do anarquismo, do marxismo e do fascismo. Pouco a pouco esses homens foram se convencendo de que a dignidade da sua existência não devia se fundar na qualidade insigne da sua criação intelectual, mas na sua colaboração ou adesão a movimentos políticos empenhados, ao menos da boca para fora, em corrigir os males do mundo. Que pode haver de mais sedutor do que vingar-se de um sentimento pessoal de exclusão sob a desculpa de lutar em favor dos pobres oprimidos?
Gradativamente, os escritores e professores ditos de esquerda foram abdicando de seus deveres intelectuais e passando a buscar uma legitimação existencial na mera aprovação solidária de seus companheiros de militância. O golpe de 64 forneceu-lhes o pretexto final. Os romances Quarup, de Antônio Calado, e Pessat, A Travessia, de Carlos Heitor Coni, ambos de 67, soaram um apelo fingidamente à heróica transformação dos letrados em militantes. A universidade foi o forno alquímico onde se consumou a transmutação dos intelectuais em intelectuais no sentido gramsciano do termo. Isto é, ativistas políticos sem nenhuma obrigação mental específica, diferenciados tão somente pela instrumentalização da sua atividade soidicente, artística, educacional ou científica a serviço da causa esquerdista. A redução da vida intelectual a megafone de interesses partidários e a consequente consequente debacle da alta cultura no Brasil estão bem documentadas no meu livro O Imbecil Coletivo, de 1996. Depois disso, porém, muita água rolou. A casta gramsciana chegou ao poder já no governo Fernando Henrique Cardoso, consolidando-se no governo Lula a versão tupiniquim da Trahison des Clercs, no momento em que, tirando por fim a máscara, os representantes nominais da alta inteligência passaram a celebrar a abjeta incultura presidencial como uma prova de méritos sublimes, se não de algum carisma profético. A vingança triunfal dos antigos intelectuais ressentidos transformados em arrogantes apologistas da ignorância consagra de maneira aparentemente definitiva a completa destruição da vida intelectual e da educação do Brasil. Vou parar por aqui, página 381 do livro.